Olá, sou o Renato e a nossa equipe ficou com o trabalho de falar sobre Thomas Samuel Kahn, que é a equipe 1. Vou falar mais um pouco sobre ele aqui. Thomas Kahn foi um físico norte-americano e estudioso primordial no ramo da filosofia e da ciência. Foi importante na medida em que estabeleceu teorias que desconstruíam o paradigma objetivista da ciência. Thomas Samuel Kahn nasceu em 1922 em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Ingressou na Universidade de Harvard, onde fez curso de física. Desta faculdade ele recebeu o título de mestre e doutor. Os trabalhos acadêmicos de Kahn resultaram no livro A Revolução Copernicana, de 1954, mas foi no livro Estruturas da Revolução Científica, 1962, que Kahn estabeleceu suas ligações com a filosofia e as ciências humanas. O livro foi reeditado em 1970 com algumas observações adicionais. Seu primeiro livro foi A Revolução Copernicana, publicado em 1957, mas foi em 1962, com a publicação do livro Estrutura da Revolução Científica, que Kahn se tornou conhecido não mais como um simples físico, mas como um intelectual voltado para a história e filosofia da ciência. A repercussão do seu livro foi tão grande na comunidade acadêmica que já na segunda edição, em 1970, Kahn apresentou um pós-escrito no qual seus pontos de vista são, em alguma medida, refinados e modificados. E, para responder às acusações de irracionalismo, ele escreve em 1974 um ensaio intitulado Reconsiderando os Paradigmas. Logo depois, desenvolveu com maior profundidade as descontinuidades históricas, que foram apresentadas em outro livro, chamado Teoria do Corpo Negro e Descontinuidade Quântica, no ano de 1894 até 1912. Foi publicado em 1979. As ideias de Thomas Kahn seguiram na contramão de pensamentos científicos de ordem positivista. O próprio físico admitiu certa vez que não comungava do pragmatismo exacerbado das ciências, não tinha simpatia por pensadores como John Dewey e William James. O grande mérito de Thomas Kahn foi apontar o caráter subjetivista da ciência, normalmente vista como puramente objetiva. Segundo ele, as teorias científicas estão sujeitas às questões de debates no meio social, dos interesses da comunidade que as formulam. Por isso, Kahn desenvolveu suas teorias voltando ao enfoque histórico. Vou citar aqui algumas publicações, as principais publicações: A Função do Dogma na Investigação Científica, A Estrutura da Revolução Científica, O Caminho desde a Estrutura e A Tensão Essencial, e por último a Revolução Copernicana e a Astronomia Planetária no desenvolvimento do pensamento ocidental. A polêmica sobre a obra de Thomas Kahn gira em torno da noção de paradigma científico. Entre os paradigmas, Ken Wilber defende em seu livro A União e a Alma dos Sentidos que a ideia de paradigmas proposta por Kahn tem sido apropriada e abusada por grupos e indivíduos que tentam fazê-lo parecer uma declaração que a ciência é arbitrária. Entretanto, a obra de Kahn abriu espaço para todo um novo abordagem e estudo chamado Estudos Sociais da Ciência, que desembocou no programa Forte da Sociologia. Para dar continuidade mais sobre a vida desse filósofo e as ideias dele, meu colega Thiago vai falar um pouco mais sobre isso. Eu fiquei para falar um pouco sobre o pensamento de Kahn. Thomas Samuel Kahn, ele ocupou principalmente o estudo da história da ciência, no qual mostra um contraste entre duas concepções da ciência. Por um lado, a ciência é entendida como uma atividade completamente racional e controlada, que é a perspectiva formalista. Em outro lado, a ciência é entendida como uma atividade concreta
que se dá ao longo do tempo e que, em cada época histórica, apresenta peculiaridades e características próprias, que é a perspectiva histórica. Este contraste emerge a obra a estrutura das revoluções científicas e ocasionou o chamado giro histórico-sociológico da ciência, uma revolução na reflexão acerca da ciência ao considerar próprios da ciência os aspectos históricos e sociológicos que rodeiam a atividade científica, e não só os logísticos, e não só os lógicos e empíricos, como defendia o modelo formalista, o qual estava a ser desafiado pelo enfoque historicista de Kant. Enfoque historicista. Segundo o enfoque historicista de Kant, a ciência desenvolve-se segundo determinadas fases. A primeira, estabelecimento de um paradigma. A segunda, ciência normal. A terceira, a crise. A quarta, ciência extraordinária. A quinta, revolução científica. E a sexta, estabelecimento de um novo paradigma. O estabelecimento de um novo paradigma não é mais que uma macroteoria, um macro ou perspectiva que se aceita de forma geral por toda a comunidade científica, conjunto de cientistas que compartilham o mesmo paradigma e realizam a mesma atividade científica, e a partir do qual se realiza a atividade científica, cujo objetivo é esclarecer as possíveis falhas do paradigma ou extrair todas as consequências em a estrutura das revoluções científicas. O termo paradigma causou confusão a uma série de estudiosos. Kant esclareceria posteriormente que o termo pode ser utilizado num sentido geral e num sentido restrito. O primeiro diz respeito à noção de matriz disciplinar, que é o conjunto de compromissos de pesquisa que uma comunidade científica. O segundo sentido denota os paradigmas exemplares, que são a base da formação científica, em vez que o pensador passe a dominar o conteúdo cognitivo da ciência através da experimentação dos novos compartilhados. A ciência normal é o período durante o qual se desenvolve uma atividade científica baseada num paradigma. Esta fase ocupa a maior parte da comunidade científica, constituindo em trabalhar para mostrar ou pôr à prova a solidez do programa, do paradigma no qual se baseia. Thomas Kuhn estabelece 3 classificações possíveis para a constituição da ciência normal. A primeira é a determinação do fato significativo, construtos teóricos e práticos a respeito de leis da natureza. O segundo é a harmonização dos fatos com a teoria e articulações da teoria, a resolução de ambíguides e problemas. Quem vai falar agora é Raniel, meu colega de aula. Eu vou falar sobre a crise. Em determinadas ocasiões, o paradigma não é capaz de resolver todos os problemas, que podem persistir ao longo de anos ou séculos inclusive. E neste caso, o paradigma que atualmente é posto em xeque e começa-se a considerar-se o marco mais adequado para a resolução de problemas, ou se deve ser abandonado, então é quando se estabelece uma crise. O objeto de estudo predominante nesse período são denominados de anomalias. Ciência extraordinária. Ciência extraordinária é o tempo em que se criam novos paradigmas que competem entre si, tentando impor-se como um enfoque mais adequado. Revolução científica. Quando um dos novos paradigmas substitui o paradigma tradicional, a cada revolução o ciclo inicia de novo e o paradigma que foi instaurado dá origem a um novo processo de ciência normal. Kant afirma que decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente e aceitar outro. Estabelecimento de um novo paradigma. Desta maneira, o enfoque historicista dá importância a fatores subjetivos que anteriormente foram passados por alto na hora de explicar o processo de investigação científica.
Kant mostra que a ciência não é só um constante entre teoria e realidade, senão que há diálogo, debate, tensões e até lutas entre os defensores de distintos paradigmas. E é precisamente nesse debate ou luta onde se demonstra que os cientistas não são absolutamente racionais, não pode ser objetivo, pois nem a eles é possível afastar-se de todos os paradigmas e compará-los de forma objetiva, senão que sempre estão imersos em um paradigma e interpretam o mundo conforme o mesmo. Isso demonstra que na atividade científica influi tanto interesse científico, exemplo, a aplicação prática de uma teoria como subjetivo, como por exemplo a exigência de coletividade ou grupos sociais a favor ou contra uma teoria concreta, ou a existência de problemas éticos, de tal maneira que a atividade científica vê-se influenciada pelo contexto histórico e sociológico em que se desenvolve também. É verdade que, epistemologicamente falando, Thomas Kuhn seguia por um paradigma para estudar a formação dos paradigmas. Para Kant, a ciência subjetiva evoluir de modo a aproximar-se da verdade. Essa aproximação é feita pela substituição de teorias, paradigmas que são, segundo Karl Popper, objetivamente melhores que a teoria ou paradigma anterior. Sendo assim, a ciência, segundo Popper, objetiva, mas Kant critica esse ponto de vista e afirma que dois paradigmas são incomensuráveis. E também, para um paradigma ser melhor que o outro, tinha de ser objetivamente melhor que o anterior, mas isso não acontece, pois os fatores que levam a escolher um paradigma e desfavorecimento do anterior são fatores subjetivos. Sendo assim, a ciência não objetiva para as escolhas que levam à evolução de ciências são meramente subjetivas. E para finalizar, meu colega Roger. Bom, finalizando o vídeo aqui, segundo Kant, a ciência é um tipo de atividade altamente determinada e que consiste em resolver problemas ou quebra-cabeça dentro de uma unidade metodológica chamada paradigma. Apesar de sua suficiente abertura, delimita os problemas a serem resolvidos em determinado campo científico. É ele que estabelece o padrão de racionalidade aceito em uma comunidade científica, sendo, portanto, o princípio fundamental de uma ciência para a qual são treinados os cientistas. O paradigma caracteriza a ciência normal. Esta se estabelece após o tipo de atividade desorganizada que tenta fundamentar ou explicar os fenômenos ainda em um estágio de campo. Para cada racionalidade, a presciência normal também ocorre quando a ruptura é substituída dos paradigmas, o que significa voltar ao estágio da presciência, que dentro de um modelo ou contra exemplos que podem colocar em dúvida a validade de tal paradigma. Se esta realidade se torna insuficiente para submeter as normalias à teoria, já que, vista de um outro ângulo, elas podem se tornar um problema, ocorre o que Kant domina de ciência extraordinária ou revolucionária, que nada mais é do que a doação de um outro paradigma de visão de mundo. Por isso, o cientista não busca descobrir como entende os pensadores do contexto de justificação, simplesmente adequar a teoria aos fatos. Quando ocorre algo diferente deste processo, isso deve ao fato submetido à incapacidade técnica dos profissionais ou à inviabilidade técnica dos instrumentos ou ainda a necessidade de real substituição dos paradigmas vigentes.
Para isso, os cientistas usam hipóteses para tentar manter o paradigma contrário ao que pensava. Kant evidencia o caráter de descontinuidade do conhecimento científico, por outras rupturas e não por acúmulo do saber, como pensava a ciência tradicional. Várias ciências e seus ramos são bastante estáveis. Muitos deles não têm coerência entre suas partes. Devido a esta estrutura estável da ciência, é possível uma tal padronização dos paradigmas, ou seja, paradigma é um conjunto de elementos linguísticos que podem ocorrer no mesmo contexto ou ambiente. Os elementos são submetidos por outros que vão ocupar a mesma posição. Desta forma, estamos chegando ao fim do nosso vídeo explicando a vida e as ideias de Thomas Kuhn.